E se a gente pudesse, sei lá, trazer Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio para o nosso mundo de hoje? Nossa, O que esses gigantes da filosofia estoica diriam sobre as nossas vidas, sabe? Cheias de notificações, ansiedade, essa busca sem fim por validação nas redes sociais. Essa é a pergunta que meio que guia a nossa conversa hoje, baseada num material que a gente recebeu de um projeto chamado Stoa Nova Era. é uma provocação muito boa, né? Porque o que a gente tem aqui não é só um compilado de citações antigas. É uma tentativa de verdade de reinterpretar essa sabedoria para os desafios, assim, muito concretos do século XXI. A proposta não é só venerar o passado, mas testar se ele funciona hoje. Exato. E o que a gente vai tentar fazer aqui é justamente isso, mergulhar nessas ideias e ver se esses ensinamentos de 2000 anos atrás ainda são ferramentas práticas, sabe? Ou se viraram só umas frases de efeito bonitas para um mundo que já nem existe mais. A sabedoria antiga ainda tem relevância prática no mundo que opera numa velocidade e com uma lógica, assim, completamente diferentes. Para começar, o material propõe um exercício de imaginação que eu achei bem interessante. Imaginar os estoicos caminhando pelas nossas ruas hoje. E a primeira reação deles, segundo o texto, seria o silêncio. Não por não terem o que dizer, mas por perceberem que, apesar de toda a tecnologia, os dilemas humanos fundamentais continuam exatamente os mesmos. Esse ponto de partida é genial, porque o silêncio deles não seria de confusão, sabe? Seria de reconhecimento. Eles veriam a ansiedade, a pressa, o medo, as comparações, essa busca frenética por validação e entenderiam na hora que só as ferramentas mudaram. A natureza humana continua a mesma. E o material resume isso de um jeito muito direto. Diz que nós trocamos a reflexão pela distração, a virtude pela performance e o silêncio pela gritaria das redes. É uma frase forte, mas que, para mim, bateu fundo. E o que eu acho fascinante na análise que se segue é que a perspectiva estoica que o material traz não cai naquela armadilha de demonizar o mundo moderno. O problema nunca é o ambiente externo em si. A questão central é, e sempre foi, a mente não treinada dentro dele. O smartphone não é o vilão, entende? Ele é um amplificador das nossas tendências. Então a culpa não é do aplicativo, mas do nosso impulso de buscar aprovação, que agora tem um palco global. Exato. A tecnologia só deu um microfone 24 horas por dia para os nossos medos e desejos mais antigos. A pergunta que os estoicos fariam hoje é a mesmíssima que fizeram em Roma. Como uma pessoa pode governar a si mesma no meio do caos? Seja o caos de um fórum romano ou de um feed infinito. Certo. Se o problema é a mente não treinada, então a gente precisa de treinamento. Quais são as ferramentas que essa releitura do estoicismo oferece? O material organiza isso de uma forma bem prática, quase como uma caixa de ferramentas. A primeira é a famosa dicotomia do controle. Um conceito fundamental, mas que muita gente entende errado, né? Sim, a ideia básica é simples. Focar toda a nossa energia só naquilo que depende da gente. Nossas ações, nossos julgamentos, nossas respostas. O resto, o que os outros pensam, o trânsito, a economia, está fora do nosso controle. Não é lutar contra o que a gente não pode mudar, mas transformar o que a gente pode. Essa é a leitura clássica. Mas o material também alerta para um risco. Usar essa dicotomia como desculpa para não agir. É muito fácil dizer, isso não está no meu controle, e simplesmente se omitir. A linha é bem tênue, sabe? Entre aceitar o que não controlamos e lutar por mudanças que parecem estar fora do nosso alcance. Quer dizer que isso pode virar uma espécie de conformismo? Tipo, não posso mudar o mundo, então vou só cuidar do meu jardim. Exatamente. O estoicismo prático, como o material apresenta, não é sobre apatia, é sobre estratégia, sobre eficiência. É sobre não desperdiçar energia mental tentando esvaziar o oceano com um balde. A força real está em pegar essa energia que a gente ia gastar com trânsito, com um comentário online e direcionar para o único lugar onde a gente tem controle total, a nossa própria resposta. É um redirecionamento radical de foco. Isso. Faz todo sentido. E isso leva a gente para a segunda ferramenta da caixa, Amor Fati, que é ame seu destino.
O material destaca que isso vai muito além de só aceitar o que acontece. É abraçar ativamente o que a vida traz. Os exemplos são fortes. Uma demissão, o fim de um relacionamento, não são vistos como tragédias, mas como matéria-prima para forjar o caráter. Exato. Mas o ponto mais radical aqui, e que o material sugere, não é só ver a oportunidade no obstáculo. É entender que a identidade da pessoa é forjada apenas nos obstáculos. Sem a demissão, sem o término, a pessoa não teria a chance de se tornar mais forte. O estoico não apenas usa o obstáculo de uma forma profunda, ele é grato por aquilo ter acontecido. Uau! Isso é um nível completamente diferente. Não é só fazer do limão uma limonada. É mais. É agradecer ao limão por ter aparecido. Entendi. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, a pergunta vira: o que isso me permite ser? É um mecanismo para se tornar antifrágil, sabe? Em vez de quebrar com a pressão, você se fortalece com ela. E a terceira ferramenta é talvez a mais famosa, mas a que soa mais sombria à primeira vista. Memento mori. Lembre-se da morte. E o material faz um ótimo trabalho em esclarecer que a intenção não é ser mórbida. Pelo contrário, a lembrança constante da nossa finitude serve como filtro definitivo para o que realmente importa. É a morte que dá sentido e urgência para a vida. É quase como um antídoto para a procrastinação e para as pequenas irritações do dia a dia, né? Exato. A aplicação prática é imediata. Se o nosso tempo é limitado, por que a gente desperdiçaria com, nas palavras do material, bobagens? Eu mesma me peguei outro dia, sabe? Depois de reclamar de um prazo apertado, percebi que tinha passado 45 minutos rolando um feed sem propósito nenhum. A consciência da morte não é para paralisar de medo, é para impulsionar a gente a agir com mais foco, coragem e propósito. Se hoje fosse o último dia, você gastaria seu tempo com o que está fazendo agora? Essa pergunta é um agente de clareza muito poderoso. Essas ferramentas são poderosas, mas ainda parecem um pouco abstratas. O que eu achei fascinante no material é como ele conecta essas ideias a problemas concretos de hoje, através dos mestres originais. Cara, eu, como muita gente, vivo com a sensação de que nunca tenho tempo. Fiquei chocado quando o material citou Sêneca, dizendo que a escassez de tempo é uma ilusão. A provocação do Sêneca é um soco no estômago, porque ele aponta para uma contradição que todo mundo vive. A gente reclama que a vida é curta, mas age como se o tempo fosse infinito, gastando horas em distrações vazias. Para Sêneca, o problema não é a falta de tempo, mas a falta de prioridade e direção. Não temos pouco tempo, nós desperdiçamos muito. E qual seria a solução dele? A analogia que ele propõe e que o material destaca é brilhante. Ele sugere que a gente deveria ser muito mais cuidadoso com o nosso tempo do que com o nosso dinheiro. A lógica é impecável, né? Dinheiro perdido pode, teoricamente, ser recuperado. Mas o tempo, uma vez gasto, nunca retorna. É o único recurso irrecuperável que a gente tem. Isso muda tudo. Não é sobre gerenciar o tempo, mas sobre investir o tempo com consciência. Cada minuto numa discussão inútil online é um investimento perdido para sempre. É uma chamada à responsabilidade pessoal radical. Sêneca nos confrontaria hoje com uma pergunta simples. O que você está fazendo com seu bem mais precioso e finito? A resposta, para muitos de nós, seria bem desconfortável. Essa ideia de investir o tempo com consciência é poderosa e me faz pensar em outro recurso que a gente desperdiça. Nossa energia emocional. O material traz Epiteto justamente para falar sobre isso. E o contexto dele é fascinante. Ele nasceu escravo. Sim, e isso dá um peso imenso às palavras dele sobre liberdade interior. Então a autoridade dele para falar sobre a liberdade que ninguém pode tirar da gente vem da experiência, não só da teoria. E a ideia central dele destacada no texto é: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage. O material usa exemplos do dia a dia, tipo ficar preso no trânsito ou receber uma crítica no trabalho. Os eventos são neutros. Nós é que damos a eles o poder de nos perturbar. O que nos leva ao conceito de soberania pessoal. O texto usa uma frase curta e genial para resumir Epicteto. Não terceirize sua paz. Pensa no que isso significa.
Quando a gente se abala com uma ofensa, estamos entregando a chave da nossa serenidade para outra pessoa. É como dar o controle remoto das suas emoções para um motorista irritado ou para um comentário anônimo na internet. Mas a chamada de Epicteto é para a gente pegar essa chave de volta, retomar o poder sobre nosso estado interior. Para ele, essa é a única expressão verdadeira de liberdade. Um escravo poderia ser mais livre que o imperador se o escravo governasse a própria mente, e o imperador fosse escravo de suas paixões. É uma ideia revolucionária. Falamos de gerir o tempo com Sêneca, as emoções com Epicteto, que são desafios muito pessoais. Mas e quando o caos não vem só de dentro, mas de uma responsabilidade imensa? O material traz o caso de Marco Aurélio, que era literalmente o homem mais poderoso do mundo na época. E esse é um ponto crucial, porque desconstrói a ideia de que o estoicismo é uma filosofia de retirada, de se isolar do mundo. Marco Aurélio era imperador de Roma. Ele não podia simplesmente ignorar o mundo, ele tinha que governá-lo. Ele lidou com guerras, pragas, traições, com a política do dia a dia. Então, como ele usava o estoicismo? Não era para fugir dos problemas, mas para enfrentá-los. Exatamente. O livro dele, Meditações, que o material analisa, não foi escrito para o público. Era um diário pessoal dele, um caderno de exercícios para si mesmo. Ele usava o estoicismo como um sistema operacional para a liderança. A prática dele era manter a calma e a racionalidade no meio da tempestade para tomar as melhores decisões. Era sobre ser virtuoso e eficaz em ação. O material menciona alguma técnica específica que ele usava? Sim, uma muito importante era a premeditatio malorum, a premeditação dos males. Todas as manhãs ele pensava em tudo que poderia dar errado naquele dia, que ele encontraria pessoas ingratas, arrogantes, desonestas, mas ele não fazia isso para ser pessimista, ele fazia para se preparar mentalmente. Assim, quando os problemas aconteciam, ele não era pego de surpresa. A reação não era de choque ou raiva, mas de, claro, eu já esperava por isso. Isso o tornava menos reativo e mais resiliente. É uma espécie de ensaio mental pro caos. Ele estava treinando a mente para não ser sequestrada pelos eventos do dia. Perfeitamente colocado. Para Marco Aurélio, o desafio era manter a cidadela interior, a mente calma e racional e intacta, mesmo enquanto o mundo exterior pegava fogo. É a lição estoica para quem tem qualquer posição de liderança ou responsabilidade. Sua primeira e mais importante tarefa é liderar a si mesmo. Fazendo uma síntese de tudo que a gente conversou, a mensagem que atravessa o material todo é muito consistente, né? O mundo externo, seja a Roma antiga ou a internet, sempre vai ser caótico, imprevisível. A verdadeira arena de batalha, o único lugar onde a vitória é possível, é dentro da gente. Parar de tentar controlar o incontrolável lá fora e começar a trabalhar no que é totalmente controlável aqui dentro. Nossos julgamentos, nossas reações, nossas prioridades. Vimos isso com Sêneca nos ensinando a investir nosso tempo, com Epicteto nos mostrando como sermos donos das nossas reações e com Marco Aurélio aplicando isso no mais alto nível de pressão. O texto termina com uma citação que amarra tudo de forma perfeita. Domine a si mesmo e você não será dominado por mais nada. É a promessa final dessa filosofia. É a promessa de soberania interior. E o material nos convida a usar essas ferramentas para encontrar força e paz hoje. Mas isso levanta uma questão final que acho que vale a pena levar para reflexão. Numa cultura que lucra com a nossa distração, com a nossa indignação, com a nossa insatisfação constante, praticar o estoicismo é só uma forma de autoajuda? Ou será que, na verdade, é o ato de rebeldia mais silencioso e potente que existe? Pessoal, nosso muito obrigado pela atenção. Na Estoa Nova Era, vocês encontram essa fusão viva. Tem reflexões diárias, diário mensal, o nosso grupo prêmio no WhatsApp. É filosofia estoica e neo-estoica aplicada de verdade no dia a dia. Exatamente. Acesse o link na bio e comece a treinar somente com propósito e presença. E o melhor, é tudo gratuito. Lembrem-se, Estoa Nova Era, não informamos, transformamos. Até a próxima!